de volta. E olha, quem é que nunca teve um amigo com um conhecido, né? Com aquele famoso bafinho que atire a primeira pedra, viu, gente? Conhecido também como mau hálito. As causas podem ser diversas, mas tem tratamento. O problema mesmo, muitas vezes, é identificá-lo. Afinal, você mesmo, que sofre, né, com essa condição, às vezes não consegue. Bora discutir isso então e muito mais com o dentista, doutor Fernando Avelar. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado aí pela oportunidade de dar esses esclarecimentos aí para a população. Doutor, você já começou tirando uma dúvida minha aqui no off, gente, falando que tem diferença entre mau hálito e halitose, né? Qual seria essa diferença? Sim, existe uma diferença. O mau hálito a gente pode considerar que ele é um ato fisiológico. Por exemplo, o paciente que dormiu, a pessoa dormiu, passou a noite dormindo, ela tem uma redução de fluxo salivar, consequentemente, ela vai acordar com um hálito característico que não é gostoso, né? Quem é casado sabe disso, mas é uma condição transitória. Já a halitose já é uma condição permanente, onde que mesmo depois da higienização, da escovação, do uso do fio dental, esse odor que tem algumas características, né, ele continua sendo permanente, né, ele não passa com a higienização convencional, né, e já é considerado uma doença, né, porque tem as suas causas, onde 90% dela é bucal, tá? E os outros 10% é distribuído entre problemas respiratórios, como sinusites crônicas, amidalites, faringites. 1% é gástrico. Olha só, já que curioso então essa informação, né? Porque a gente tende a escutar por aí o pessoal comentar que pode ser muitas vezes a causa ser do estômago, então é bem raro. É bem raro, é bem raro. É muito mais comum, né? Porque assim, o hálito, ele tem algo adaptativo, né? A pessoa que tem um mau hálito ou a halitose, né? Para a população em geral, isso é um sinônimo, né? Halitose ou mau hálito, né? Mas existe essa diferença. O mau hálito, ele passa quando você higieniza. A halitose não, ela é permanente, né? Então, um exemplo, por exemplo, de mau hálito é quando, por exemplo, a gente come um alimento mais condimentado, como o alho, por exemplo, né? Então, a pessoa fica com aquele bafinho, né? De alho, né? Então aquilo ali é transitório, chega um momento que passa ou a pessoa higieniza e aquilo passa. Já a halitose, mesmo que ela escovou, né, que ela higienizou, isso aí continua. Por quê? Ela é proveniente, na maioria das vezes, por restaurações desadaptadas, próteses desadaptadas, até hoje está na moda aí as facetas, né, as lentes de contato, né? Se elas não forem muito bem indicadas, muito bem executadas, elas vão causar inflamações gengivais, elas vão causar acúmulo de placa bacteriana, né? E isso tudo aumenta a incidência da halitose, né? Então, as causas bucais, elas são mais relacionadas. A doença periodontal, que é uma das causas bem características de uma halitose mais forte, a gente fala até de um hálito ácido do paciente, né? É uma doença que pode ser tratada tanto de forma local, com tratamento periodontal, com raspagens, com limpezas, mas também tem um acometimento sistêmico também que deve ser observado. Mesmo porque a boca ainda está conectada com o corpo, né? Então existe toda essa conexão. Doutor, por que quem tem halitose, então, né, muitas vezes não sente o próprio hálito? Isso daí existe uma adaptação do olfato. A gente pode citar um exemplo, quando a gente vai procurar um perfume, né? Então nós entramos naquela loja, né, lá no Duty Free, lá no aeroporto, né, e começamos a provar os cheiros, né? Então espirra lá, cheira um, chega um momento que você já não está conseguindo diferenciar um perfume de outro. Começa a se confundir esses cheiros, né? E isso acontece porque quem tem a halitose está com aquele hálito constante, respirando, né, sentindo aquilo e o corpo se adapta. Então a pessoa não percebe, né? Normalmente nós na clínica, no consultório, ouvimos muitas vezes o companheiro, né, o esposo ou a esposa reclamar em off, né, do marido ou da mulher, ou às vezes até do filho mesmo, da criança, né, que é mais incomum uma criança ter halitose, né, porque ela normalmente tem menos problemas bucais do que os adultos, certo? E porque existe também um acometimento
social envolvido aí, né? Existe verdade. uma vergonha, Tabu, né? Exatamente, né? Não adianta você ter um sorriso lindo, maravilhoso, com os dentes claros, mas você ter um mau hálito muito característico, muito forte, né? É verdade, o senhor comentou aí tocou num ponto importante, né? É muito difícil isso, nossa sociedade não se fala muito. Chegar no outro, né, e falar sobre esse assunto, falar, olha, você tá com um mau hálito, é uma situação ainda muito delicada, né? É uma situação muito delicada, mas existem, lógico, tratamentos para isso, né? E esses tratamentos, eles, na maioria das vezes, são feitos pelo cirurgião dentistas, né? E assim, é muito variado isso, né? Restaurações, por exemplo, aquelas restaurações de amálgamas antigas, né, que infelizmente ainda é usada até hoje, né, elas são feitas com mercúrio, com outras limalhas de outros metais, mas qual que é o problema delas? Elas também são encaixadas no dente, elas não são grudadas no dente, então sempre existe um vãozinho ali, a gente chama de gap na odontologia, né? É um espaço muito pequeno, mas que as bactérias conseguem penetrar e se proliferar ali, e essas bactérias levam à formação de alguns fluidos, algumas toxinas que dão esse cheiro. Assim como implantes metálicos ou a própria doença periodontal. Ela gera uma inflamação crônica local e esses fluidos gengivais, eles têm um cheiro característico e aumenta muito aí o hálito do paciente. Se você não tem ninguém aí para te dar esse toque, como é que você faz para identificar se você tem mau hálito? Existe algum sinal? Tem uma técnica um pouco utilizada, né? Mas o paciente que tem mau hálito, normalmente ele também tem uma saburra lingual, né? A saburra é o acúmulo de bactérias e de restos alimentares na língua, principalmente pacientes que comem carboidratos, muito carboidrato, né? A alimentação hoje em dia ela está um pouco alterada do que deveria ser, né? Hoje é muito mais rica em carboidrato do que em proteínas e gorduras de boa qualidade, né? Mas o que acontece? Você pode lamber o seu pulso, né? Esperar secar a saliva e cheirar. Porque aí tem uma concentração dos odores, né, da parte química. E existem aparelhos para isso, chama alímetro, né? Onde ele mede, inclusive, qual que é a substância química que está sendo liberada naquele hálito, né? E fica mais fácil identificar o porquê está ocorrendo aquilo. Olha só que bacana, então você aí, né, que está em casa, dá para fazer já esse primeiro teste que o doutor falou. Lambe aqui, ó, espera secar e dá uma cheiradinha para conferir. Vamos ver agora, então, ó, quem é que mandou a pergunta pra gente? O Ricardo de Valinhos. Ele falou assim, doutor, eu tenho um amigo que nitidamente não escova os dentes, nossa. Dá pra ver o tártaro acumulado quando ele fala e também tem um mau hálito. Acredito que por consequência disso. Como é que falo pra ele sobre essa situação? Olha, se você é amigo dele, fale diretamente para ele, tá? E assim ele vai procurar um profissional para tratar esse problema local, né, que é o tártaro, mas também orientar, às vezes o profissional não está acostumado com isso, mas dar uma orientação em relação à alimentação dele, as vitaminas, os minerais, porque a deficiência de algumas vitaminas e alguns minerais aumenta o risco do acúmulo de tártaro. Então é uma doença, eu sempre falo, né, é uma doença que não é só local. A gente trata de forma só local, mas não deveria tratar de forma sistêmica também. Olha só, uma boa dica então aí pro Ricardo. Vamos para a próxima participação aqui com a gente. Olha só, a Viviane Gonçalves de Piracicaba falou assim, boa tarde pessoal, bala ajuda a combater o mau hálito? Não ajuda, porque você está tampando o sol com a peneira, né? É como um enxaguatório bucal. Você tem um mau hálito, você vai lá e faz além de fazer mal alguns enxaguatórios bucais, né? Você tá só passando perfume sem tomar banho, né? Então é mais ou menos essa correlação. Então colocar uma bala ali na boca vai resolver o seu problema imediato ali, mas no momento. Aí depois o hálito vai continuar ruim. Doutor, pra gente finalizando, né? Ficar muito tempo aí de jejum também pode acentuar esse mau hálito? Olha, o jejum já é um mau hálito fisiológico, tá? Agora, uma das coisas que podem ajudar isso daí, a diminuir o mau hálito, é aumentar a ingestão de água, tá? Além de escovar os dentes, obviamente, raspar a língua, né? A ingestão de água, ela aumenta o fluxo salivar e aí você tem uma troca da microbiota com
com qualidade aí na cavidade oral. Agora, assim, pra gente realmente finalizar, explica pra gente, né, pra quem tá em casa, como é que se deve, então, higienizar a boca para evitar esse problema. Tá joia. Bom, a escovação convencional, primeiro o uso do fio dental, depois a escovação, sempre escovas macias, né? Tem que perder um pouquinho mais de tempo aí na escovação. E também usar um raspador de língua, tá? Usar um raspador de língua. Mas volto a falar, tem que tomar cuidado com a alimentação. Isso daí é fundamental. Não adianta só escovar bem se não se alimentar direito. Olha só, obrigada, viu, pela participação, doutor. Foi um prazer. Prazer é meu.